Você já parou para pensar que a qualquer momento Jesus pode voltar? Os sinais já estão por toda parte. A Bíblia, ela nos alerta sobre isso. Mas será que realmente nós estamos preparados para esse grande dia? Pois é, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar a você 5 atitudes, 5 decisões fundamentais que nós precisamos tomar enquanto nós esperamos Jesus. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque a última atitude, ela pode transformar completamente a sua caminhada em Deus. Antes de nós falarmos dessas 5 atitudes, dessas 5 decisões que nós precisamos tomar, eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. O texto vai dizer assim, os versículos 43 e 44. O texto diz assim, olha: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite ou a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diante desse texto, em que Jesus nos alerta a respeito da sua volta, o que nós podemos fazer para não sermos apanhados de surpresa? Então nós vamos aí à primeira atitude, a primeira decisão que nós precisamos ter enquanto esperamos Jesus. A primeira decisão que precisamos ter enquanto esperamos Jesus é abandonar o pecado. Abandonar o pecado. 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 14, vai nos dizer exatamente assim, olha: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Olha o conselho que o apóstolo Pedro nos dá. A verdade é que todos nós pecamos, mas a boa notícia, queridos, é que Deus é misericordioso e nos perdoa quando nós estamos com o nosso coração disposto para nos arrependermos. Se queremos, de fato, estar prontos para a volta de Jesus, nós precisamos buscar viver uma vida de santidade e comunhão com Deus. Por isso, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e siga em frente com o coração sincero. A segunda atitude que nós precisamos ter enquanto esperamos Jesus é ter esperança. Nós precisamos ter esperança, manter a nossa esperança viva. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele no capítulo 5 e no verso de número 8, ele diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Você sabe que o mundo está cada vez mais pior, mais difícil. Guerra, catástrofes, doenças e tantas coisas ruins. Quando Jesus voltar, ele nos levará para morar com ele. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos perder a nossa esperança. Não podemos desanimar. É necessário continuarmos obedecendo a Deus e praticando o bem, pois a sua recompensa, a nossa recompensa, virá neste grande dia. A nossa terceira atitude é apressar a volta de Jesus. Apressar a volta de Jesus. Você sabia que nós podemos apressar a volta de Jesus? A Bíblia nos diz em 2 Pedro, capítulo de número 3, 2 Pedro, capítulo de número 3, pegue a sua Bíblia e vamos
Vamos lendo juntos aqui, para nós estarmos treinando, né? Para manusear bem a espada, que é a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículos 11 e 12, diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão e se fundirão. Tá vendo? Nós podemos nos apressar para a vinda de Jesus. Então a primeira maneira de nós apressarmos a vinda de Jesus é a pregação do Evangelho. A Bíblia diz em Mateus 24:14 que quando o Evangelho do Reino for pregado em todos os lugares, então virá o fim. Nós precisamos viver, em segundo lugar, uma vida de santidade, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos de santidade e comunhão com Deus. Quanto mais nós cristãos formos fiéis, nós mais próximos estaremos desse dia glorioso. Então, escolha viver hoje para Deus, preparando-se para esse grande dia. Vamos aí à atitude de número 4. A atitude de número 4 é interessante, é um desafio para nós. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros, encorajar os nossos irmãos. Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como tem sido costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha que interessante, né? Admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele grande dia. Nós precisamos estar juntos na fé. Isso é essencial para manter a nossa caminhada firme em Deus. Por isso, aqui, se você está afastado da igreja por algum motivo, procure um lugar onde a palavra de Deus esteja sendo pregada de verdade. Acredite, a comunhão fortalece a nossa fé e nos prepara para a volta do nosso Jesus. Amém? Vamos à nossa última atitude que precisamos ter enquanto esperamos Jesus. A última atitude desta mensagem, enquanto esperamos Jesus, a volta de Jesus, é que nós precisamos ficar firmes. Nós não podemos desistir, não podemos fracassar na nossa fé. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 58. O texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As dificuldades virão, as tentações aparecerão, mas o desafio é nós não desistirmos. Meus irmãos, o céu é a nossa meta e Jesus prometeu estar conosco até o fim. Por isso, persevere, confie, pois a recompensa será eterna. Mas agora que você já conhece essas 5 atitudes que precisamos ter enquanto esperamos Jesus, qual delas você acha mais difícil? Coloque nos comentários aí, qual dessas 5 atitudes é a mais difícil ou que você acha mais difícil. Amém? Se você foi impactado de alguma forma por este vídeo, eu gostaria que você curtisse primeiro, compartilhasse com mais pessoas, e se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva e nós estaremos nessa grande corrente de oração. Que Deus te abençoe. Paz.